Nosso assunto hoje é a unidade da igreja. Algo que tem me preocupado já há algum tempo. Esse assunto está na pauta de pregações já há algum tempo. E eu tenho adiado, mas é muito importante nós pensarmos quanto à questão da unidade. Uma das formas de expressão da unidade na igreja é o amor. João 13, 34 a 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Alguém pode perguntar, como é que os discípulos seriam conhecidos como discípulos de Jesus? O texto diz, se vocês se amarem uns aos outros. Mas não é só isso. O texto diz, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amor é uma palavra mágica, se a gente pode assim dizer, e que é usada muitas vezes de forma totalmente equivocada. E as pessoas falam muito de amor, e amor não é uma coisa difícil de falar sobre amor, mas o amor ensinado na Bíblia é totalmente diverso do amor que as pessoas conhecem. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos tratam bem, as pessoas que estão sempre com bons olhos para conosco, que não nos causam nenhum problema, pessoas que demonstram amor por nós, pessoas que nos tratam bem e o tempo todo estão demonstrando isso. É muito fácil amar assim. Mas o amor que Jesus nos chama a ter não é esse tipo de amor. É um amor semelhante ao que Ele teve. É aquele amor incondicional, aquele amor que não depende do que A, B, C ou D tenha feito. Não olho mais para fulano, não falo mais com fulano, não quero nem saber de Beltrano. Isso aí é ridículo se você tem o nome de cristão. Se você é cristão, você tem que entender que ser cristão é amar o seu próximo, é amar o seu amigo, é amar o seu inimigo. Seja ele quem for. Porque qualquer coisa menor do que isso, ou menos do que isso, está totalmente contrária à palavra do Senhor. A igreja do Senhor Jesus tem que ser caracterizada pelo amor. E se nós não tivermos isso, nós podemos ser tudo menos igreja. Porque essa é a forma através da qual nós podemos ser conhecidos como os discípulos de Jesus. Então, o amor é imprescindível para que essa unidade possa ser manifesta. Nós somos muitos. Aqui na localidade somos muitos. E se queremos que as pessoas conheçam Jesus, elas têm que ver amor em nós. Tem que ver amor na maneira como nos tratamos, como nos relacionamos. E se isso não for prioridade na nossa vida, nós temos uma escala de valores totalmente corrompida, totalmente invertida e não se vai a lugar nenhum. Então nós temos que entender isso. Um novo mandamento lhes dou. Alguém vai dizer,
Se você conhece as Escrituras, você poderia dizer, mas esse mandamento é tão antigo, porque ele está lá em Levítico capítulo 19, ele já está lá, vamos ver se eu me lembro, 19, se não me engano, deixa-me ver se é isso mesmo. É aqui mesmo. Não. Ah, não, é aqui mesmo. 18. 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E a razão para isso ele diz logo depois: eu sou o Senhor. Se ele é o Senhor e se nós o consideramos nosso Senhor, nós devemos então fazer isso. Agora, por que ele é novo? Porque ninguém até então tinha amado como Jesus amou. Ninguém até hoje amou alguém como Jesus amou os seus discípulos e como ele nos tem amado. Ele não nos ama porque nós somos merecedores. Ele não nos ama porque sejamos dignos. Ele nos ama porque ele amou. E porque ele nos ama apesar das nossas limitações e fraquezas. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus vai pôr a mão protetora sobre o pecado. Não. Ele não vai pôr panos quentes no pecado, não vai aprovar o erro. Mas o amor dele é incondicional. Em qualquer época que nos arrependermos, nos voltarmos para ele, ele está de braços abertos. E o seu amor não muda. Eu não estou falando de safadeza, de você cometer um pecado sabendo, eu não tenho perdão, então eu vou pecar. Isso aí é safadeza. Isso não existe na Bíblia, no sentido de, isso não se coaduna com a vida cristã. Sempre temos falado aqui que pecado vai ser sempre um acidente, se você é crente. Só, nada além disso. Mas a unidade e o amor só podem ser expressos se houver unidade por meio do Espírito de Deus. Não há unidade a não ser a do Espírito. Existem pessoas que se reúnem aí para beber e elas têm muita coisa em comum. Um copo de cerveja, um copo de qualquer outra coisa que eles estejam compartilhando, até um copo de guaraná ou de suco, seja lá o que for. Onde algumas pessoas se reúnem com um propósito, então podemos dizer que eles estão unidos. Mas unidade, a unidade que o Senhor fala é a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa unidade é que Ele deseja que nós vivamos na igreja. Jesus orou dizendo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim, eu em ti, que eles também sejam, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho esse texto um dos mais importantes, porque ele explica ao mesmo tempo como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo pessoas distintas, podem ser uma. Da mesma forma como eu e você somos pessoas distintas, e o Senhor orou para que nós fôssemos um, com Ele, com o Pai e com o Espírito de Deus, embora ele não esteja mencionado aqui nesse texto.
mas é mencionado em outro, com relação ao mesmo propósito. Ele orou para que nós fôssemos um. Ele pediu: minha oração não é apenas por ele, só também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outro lugar ele diz que nós estaríamos nele e ele estaria no Pai. Então nós estamos no Pai por meio dele. Agora ele explica como é que a gente pode ser um. Deles a glória que ele deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa glória é o Espírito de Deus. Vocês que estão em células viram isso aí com bastante detalhes. Eu não vou me ater aqui explicando, para mostrar que o Espírito, que a glória que ele está se referindo é o Espírito Santo. Mas isso foi bem explicado em vários outros textos que foram usados para esse fim. E ele diz: eu neles e tu em mim, para que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste os amados como igualmente me amaste. Meus irmãos, nós não vamos a nenhum lugar se não caminharmos juntos. Não tem como. Se você está aqui na igreja que você escolheu para participar dela, igreja local, e se você discorda, todo mundo tem direito de discordar, mas no momento em que todos, de comum acordo, tomam uma posição, é preciso que todos nós andemos juntos. Se nós não podemos fazer a nossa vontade pessoal, porque ela implica em quebrar a unidade. E quando, se não há unidade, nós não vamos conseguir chegar a nenhum lugar. É perfeito? É necessário que todos estejamos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, para que então o Senhor Jesus possa ser visto através da igreja. As pessoas não querem ver outra coisa e outra pessoa a não ser Jesus. E a única maneira delas verem Jesus é através da unidade da igreja. Nós vimos primeiro através do amor e agora a unidade. A unidade se manifesta no amor e se manifesta na unidade de propósito, de objetivos, de alvos. É preciso que nós estejamos juntos, caminhando juntos, buscando juntos a presença de Deus e realmente nos envolvendo com aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Na igreja primitiva, a unidade era uma característica. Ela era caracterizada pela unidade. Atos 2,42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqueles que haviam se convertido ao Senhor se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O significado é que eles faziam isso tudo juntos. E o texto continua a dizer: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É preciso que nós estejamos juntos, temamos ao Senhor e trabalhemos juntos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se nós caminharmos em unidade, caminharmos em amor,
o Senhor vai ficar livre para manifestar esse tipo de relacionamento e de vida àqueles que estão ao nosso redor. E Ele vai acrescentar: as pessoas devem ver a igreja com simpatia, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eles estavam vendo o Senhor no povo de Deus. O apóstolo Paulo mostrou que para haver unidade todos devem caminhar na mesma direção. Filipenses 2, de 1 a 4, diz isso bem claramente. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, se isso é verdadeiro, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Não há lugar na igreja para altivez, não há lugar na igreja para orgulho, não há lugar na igreja para acharmos que somos melhores do que outros. Só um tolo pensaria dessa forma. O dedo, seja ele qual for, não pode dizer que ele é melhor do que o outro dedo ou do que a mão. Ele precisa da mão para ele funcionar, ele precisa do braço, ele precisa do antebraço, ele precisa de um conjunto de outras peças do corpo, se assim podemos dizer, precisa da cabeça. Enfim, ele precisa de todo o corpo, precisa do coração, precisa dos rins, precisa do fígado, precisa de N coisas para ele funcionar e ele ter o valor que tem. Ele não tem o valor dele sozinho. E nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não há lugar para vaidade na igreja. Não há. Aqui não é casa de show, não é apresentação. Aqui é um lugar que nós servimos a Deus, buscamos a Deus e queremos exaltá-lo e engrandecê-lo. Por isso que o texto diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. É motivação errada. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Por que eu vou considerar os outros superiores a nós mesmos, a mim mesmo? Porque ele faz o que eu não consigo fazer. Ele não faz o que eu faço. E se eu faço o que ele não faz, é porque o Senhor me capacitou. E se eu não faço o que ele faz, é porque o Senhor o capacitou para fazer aquilo. E aí está a beleza do corpo de Cristo, a diversidade de funções, de ministérios, tudo obra de Deus. Eu não tenho nenhuma razão para me orgulhar, porque nada que eu tenho é meu. E se Deus usa, a glória é dele. Se Deus realmente opera através de qualquer um de nós, é para a glória dele. Então eu tenho mais é que me humilhar, orar e reconhecer e dar a ele honra, glória e manter-me tendo isso em mente o tempo todo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não há lugar para fazer a vontade de A, de B ou de C. Nós temos que buscar aquilo que é do interesse da igreja. Agora, a unidade requer uma atitude que nós já mencionamos aqui, é uma atitude de humildade. Ele diz: nada façais por ambição, verso 3, ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. No verso 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Ele não se agarrou ao fato de ser Deus
Quando ele veio ao mundo, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver como homem. E durante o tempo que ele viveu aqui, ele viveu como homem, agiu como homem, e como homem ele foi cheio do Espírito, e nós também devemos ser. Como homem ele foi sujeito ao Espírito de Deus, nós devemos ser. Como homem ele foi sujeito a Deus Pai, e nós devemos ser. E ele veio a ser servo. Servo é uma palavra muito pequena para o que o texto diz. O texto diz que ele veio a ser escravo. Escravo de Deus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua condição de Deus, vindo a ser servo, vindo a ser escravo, é o que o texto diz, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência é uma coisa que vai se tornando cada vez mais rara. As pessoas estão cheias de vontade própria. Querem fazer aquilo que querem, do jeito que querem, como acham que devem. Isso não tem nada a ver com Jesus. Nós temos que nos dobrar e nos curvar diante da vontade dele, seja ela qual for. Eu não tenho nenhum medo da vontade de Deus. Não tenho. Eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É isso que a palavra de Deus diz. Então tudo que ele faz é bom, a maneira como ele faz é boa, é agradável. Então nós temos que nos sujeitar a ele, sem medo, sem constrangimentos. Se há alguém a quem podemos nos entregar sem medo é o Senhor, para a morte, para a vida, para o que ele quiser. O melhor lugar para qualquer um de nós estar é no centro da vontade de Deus. E ali é o lugar mais seguro. Você pode estar numa fortaleza de concreto, de aço, seja o que for. Não é um lugar seguro. O lugar seguro é você estar nas mãos de Deus. É estar onde Ele chamou você para estar, fazendo o que Ele quer fazer, da forma como Ele quer. O resto é bobagem. Foi por isso que Deus exaltou o seu Filho à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo viveu aquilo que Ele disse: aquele que se humilha vai ser exaltado, quem se exalta vai ser humilhado. Jesus também disse que todo reino dividido contra si mesmo seria Ele diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 22 a 30, Jesus, o texto diz assim: depois disso levaram a Jesus o endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde ver, pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que comigo não ajuda, espalha. Olha, nada pode subsistir onde há divisão. Se não há unidade espiritual, se não há unidade de alma, e eu estou falando de psique, unidade de pensamento, unidade de propósito, não tem como. Um puxa para cá, o outro puxa para lá, e não se vai a lugar nenhum, não se sai do lugar. Nenhum casamento pode subsistir se houver divisão. Se isso é válido para a igreja, é válido para o casamento. É por isso que temos que pensar muito seriamente antes de nos unirmos com uma pessoa. É preciso ver se há unidade de espírito. É o primeiro ponto importante. Segundo, se há unidade de alma, pensamento, se pensam a mesma coisa, têm os mesmos alvos, os mesmos propósitos, os mesmos princípios, os mesmos valores, senão vai ser uma guerra de foice no escuro. E a unidade de corpo é resultado disso depois do casamento, porque se houver antes, vai ser uma mistureba miserável, porque as pessoas vão pensar que casamento é a unidade de corpo e vão se arrebentar, porque não viram antes o que é a importância da unidade espiritual, da unidade de pensamentos. É por isso que o diabo procura inverter as coisas, ele procura inverter os valores. E se isso vale para o casamento, isso vale para qualquer outra área, e muito mais ainda para a igreja. A igreja tem que caminhar em unidade, tem que caminhar em amor. É por isso que Jesus finalizou esse trecho. Bom, eu queria destacar dois. Primeiro, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E no final ele diz: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou nós estamos com ele. Aí muitas pessoas dizem: ah, não, eu estou com Jesus, mas eu não penso dessa maneira. Então esteja com quem você pensa da sua maneira. Agora, não esteja onde não pensam da mesma maneira que você pensa, porque você vai ser um problema para aqueles que pensam de maneira diferente, e você não vai ter alegria. A igreja do Novo Testamento havia divisões que foram combatidas pelo apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 16, versos 17 e 18, ele diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Tem pessoas que só vêm buzinar no seu ouvido para... Sabe o que é isso, né? Isso causa divisão, isso causa confusão. Afastem-se deles, diz o texto. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Quando eu for falar alguma coisa com o irmão, eu tenho que saber: isso vai abençoar? Ou isso é fofoca? Ou isso vai dividir, isso vai causar problema? O que é que eu quis, com a minha palavra, com a minha atitude,
Eu quis abençoar, eu quis edificar. Eu estava cheio de amor, eu estava cheio de ódio. Eu estava com ciúme ou eu estava com inveja. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Ele também escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 11 a 13. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A resposta é que não, obviamente não foi. Não foram. Paulo havia ministrado a eles, de acordo com o texto, nós ficamos sabendo que Pedro também esteve lá, embora as escrituras não falem sobre isso, mas ele menciona aqui aqueles que eram pró-Pedro, aqueles que eram pró-Apolo. Apolo tinha uma facilidade muito grande para falar. E Priscila e Áquila recomendaram que ele fosse lá aos Coríntios e falasse aos Coríntios, e ele impressionou a muitos, e ele conhecia as Escrituras, e embora não conhecesse tanto, por isso que ele foi mais devidamente instruído por Priscila e Áquila quanto a coisas que ele não sabia, mas era uma pessoa que falava com facilidade, coisa que não é a minha prática. Não falo com facilidade. Se vocês pensam que eu falo, não falo com facilidade. Paulo também disse que não falava não, mas alguns falam com mais facilidade, tem mais, como diz aí, verbosidade. O fato é que então na igreja de Corinto tinham aqueles que eram pró-Paulo. Não, Paulo é o cara, viu? Outros não, o cara é Apolo, rapaz. Outros diziam, não, porque você não observou bem, mas Pedro é o cara. E outros diziam, não, eu sou de Cristo. Olha, e não são todos de Cristo? Todos deviam ser de Cristo, e não de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Então, isso mostrava criancice, assim que é criança. Criança age dessa maneira. Isso é infantilidade. Escrevendo ainda aos Coríntios, na segunda epístola, muito tempo depois, capítulo 12, versos 20 a 21, ele diz assim: pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como eu esperava. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, meu Deus, me humilhe diante de vocês, eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. O que eu quero destacar mesmo é o verso 20. Temo que ao visitá-los não os encontro como eu esperava que vocês me encontrem, e que vocês não me encontrem como esperavam. Ele se refere ao fato de ter que ser mais duro com eles do que ele gostaria de ser. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem. Eu queria que a Bianca passasse aí um vídeo curtinho, que eu vi essa semana ou na semana passada,
e eu achei que ele tem muito a ver com o que nós vamos dizer logo a seguir. Tem muita gente ensinando por aí uma liberdade em nome da graça de Deus. Uma das coisas que Paulo mais ensinou foi que graça não é liberdade para pecar. Graça não é liberdade para fazer o que queremos e do jeito que queremos. A Bíblia sempre foi o norte. Nós não podemos nos acomodar qualquer, por exemplo, acomodar a nossa fé cristã dentro de um contexto. Tem que ser mais light, tem que ser mais flexível com relação à Bíblia, não. Tem pessoas que estão ensinando doutrinas estranhas por aí, através da televisão, através da internet, ensinando coisas tipo dessas que vocês vão ouvir aí, e em que as pessoas, em nome de uma pretensa liberdade, estão fazendo o que querem. São aqueles que vêm à igreja o dia que querem. Se eu sentir vontade eu vou. Isso é liberdade no espírito, só se for no inferno. Não existe esse tipo de liberdade. Quando eu sentir vontade eu vou orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Quando eu sentir vontade eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz que eu devo fazer isso todos os dias, que eu devo buscar o Senhor, eu devo estar junto com os irmãos. Então, qualquer ensino, essa liberdade não tem base na Bíblia, não. Vejam aí. Está pronto? Então solta. Se o senhor puder orar no DVD, pode contar comigo. Não precisa, não, tá bom? Ô, pastorzão, afinal, né? Ela é linda. E não chora não. Conhece muito a Bíblia, né? Isso é fichinha para o que a gente tem ouvido. Eu tenho ouvido e tenho sabido, inclusive de pessoas que frequentam a nossa igreja e que pensam dessa maneira. Eu já disse para elas: olha, eu acho que você está fora do lugar. Você deve buscar um lugar onde pensa da maneira como você pensa, mas não é assim que a gente pensa. E não é assim que você foi instruído aqui nesse lugar. Mas tem gente que está fazendo a cabeça de muita gente por aí, infelizmente, para o mal. Judas, capítulo 1, versículo 19, diz assim: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria. O texto original diz carne, e não tem um espírito. Aqui essa tradução diz alma. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. E alma aqui tem o sentido do seu psique, a sua vontade, e não tem o espírito. Porque se tivesse o espírito não estariam agindo dessa maneira. Causas importantes de divisão no corpo de Cristo. A primeira, língua grande.
Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu tremo nas bases com esse texto. Eu tenho um ministério de ensino, e o texto diz que eu serei julgado com maior rigor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, isso incluía Tiago, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. A minha língua não pode ser para amaldiçoar. Minha língua não pode ser para destruir. Minha língua não pode ser usada para o mal. A Bíblia diz que na minha língua deve sair coisas boas, que trazem edificação, que constrói, que abençoa. Normalmente sai coisa ruim da nossa boca quando nós estamos totalmente descontrolados pelo Espírito. Estamos fora do seu domínio. Quando escolhemos fazer a nossa vontade, dar ímpeto e dar vazão a todo o nosso desejo. E ele continua dizendo: onde que eu parei? 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir? Não, acho que não foi aí não, hein? 11? Tá, porque é um texto que dizia? 10. Tá bom, tá certo. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, essas coisas não se coadunam. E se eu errar, peça perdão. Volte, conserte as coisas, endireite as coisas. Agora não pode deixar a coisa rolar solta e achar que está tudo ótimo. Meus irmãos, o texto diz, 12: pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, o texto diz claramente que, no verso 6, que a segunda parte do verso 6, descolocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, ele é contaminado,
ele incendeia todo o curso da vida da pessoa e ela é incendiada mesmo pelo inferno. O meio através do qual Satanás age no mundo é através da carne. E ele vai incentivar a carne a manifestar-se com toda a sua exuberância e beleza no inferno. Então ele vai cutucar a carne com vara curta, para que ela se manifeste. A única maneira dele agir nesse mundo é através da carne. Nós temos que estar atentos a isso. E ela pode destruir uma vida. Aquilo que a gente diz pode destruir por inteiro uma vida. Pode arrasá-la por completo. Muitas famílias podem cometer um erro gravíssimo, que já me foi relatado há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, vamos supor, você veio ao culto, depois você, quando reúne a família, está todo mundo à mesa e aí começa uma sessão malhação. Você já ouviu falar nisso? Malhação tem muitas conotações, mas eu acho que quando falaram isso comigo, a malhação tinha o sentido de malhar mesmo, meter a ripa, né? Como se malhasse o Judas, né? É muito comum aí pegar pau e bater nele até. Então, as pessoas fazem isso, começam a falar mal uns dos outros. Você acha que se seu marido não é crente, ele vai querer ser crente? Você acha que seu filho vai ouvir isso e vai querer vir para a igreja? Se você faz isso e fala isso com seus parentes ou com quaisquer pessoas, você acha que elas vão querer ser crentes? Você não está fazendo nada diferente do que todo mundo aí fora faz. Então você não é nem um pingo diferente do mundo, e o mundo está cansado do mundo. As pessoas estão querendo algo diferente do que eles têm tido, porque o que eles têm não satisfaz. E se você não tem algo melhor do que o que eles têm, eles não vão estar interessados no seu evangelho. Se você mesmo mete a ripa em pessoas que estão na igreja, na liderança da igreja, ou seja lá em quem for, qualquer pessoa, você está dando um péssimo testemunho. Você está fazendo com que seus filhos se voltem contra o Senhor. E há aqueles que cometem a loucura, muitas vezes se sentem injustiçados, se sentem, por alguma maneira, feridos por alguém, e todos nós podemos ser feridos, não estamos imunes a isso, e alguém nos fere. Então, eu chego em casa e vou vender a imagem que eu tenho dessa pessoa que me feriu. E eu vou denegrir a imagem dela. Então eu estou fazendo com que a outra pessoa a veja com os olhos que eu quis que ela visse. E eu estou destruindo aquela vida. E estou falando mal dela. E faço isso por vingança, que eu quero descontar nela. E o resultado disso qual vai ser? As pessoas na sua casa vão ficar do seu lado. Você foi o injustiçado. E eles não vão querer nada com a igreja. Nós temos que crescer e ser maduros. Jesus foi injustiçado ao extremo. Colocaram-no numa cruz. E que oração que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então essa deve ser a minha atitude e a sua. Porque se eu não fizer, minha vida de oração vai para o brejo. Meu relacionamento com Deus vai para o brejo.
E eu posso ter tudo, menos vida com Deus. Outra coisa que é causa importante de divisão no corpo de Cristo é o julgamento apressado. Jesus diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? No seu. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, a questão do julgamento é só Deus é que pode julgar. Nós vemos nas coisas à luz da nossa ótica, das coisas que eu e você sabemos, muitas vezes daquilo que ouvimos, mas nós não podemos julgar ninguém com justiça. Tiago diz que quando a gente fala mal do irmão, nós estamos nos colocando na posição de Deus. Estamos nos colocando na posição de legisladores, de donos da lei. É por isso que Deus diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Eu, Deus, retribuirei. Não é você. Então não julgue. Não julgue conforme as aparências. Não julgue pelo que você vê. Todas as vezes que a gente julga alguém, a gente fala mal de alguém, a gente está apontando o dedo para ela, mas não podemos esquecer que quando fazemos isso, tem outros dedos virados para nós. Isso significa também uma coisa: sempre que a gente fala mal dos outros, é porque ainda não tem um problema resolvido aqui dentro. Então eu vejo defeito nos outros para compensar a minha culpa. Então eu começo a falar mal das pessoas, eu começo a atribuir às pessoas coisas que eu não consegui resolver aqui dentro. Então eu começo a falar mal. Fulano, você viu? Eu não sou assim, mas você viu fulano? O que é que você está querendo dizer? Olha, eu sei que eu não estou agindo como Deus, mas também todo mundo está fazendo. Você viu fulano, ele faz isso, ele faz aquilo. Então eu preciso ver o erro do outro para compensar, para equilibrar a minha balança. Isso é que leva as pessoas a julgar. E todo julgamento, seja ele de que natureza for, será injusto. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, seja quem for, porque só Deus conhece o coração. O terceiro ponto não é necessário, é uma causa de divisão no corpo. É quando nós nos tornamos pedra de tropeço. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Quem são esses pequeninos? Os pequeninos podem ser crianças e podem ser novas pessoas em Cristo. São os novos decididos. Normalmente os novos decididos chegam com fogo, chegam com entusiasmo, chegam com uma vitalidade
E ai do corpo se não houver novos decididos. Eles é que dão vida ao corpo. Eles é que revitalizam o corpo. Então, eles chegam cheios de vida e muitas vezes estão imbuídos do propósito de buscar a Deus, e eles vão vendo que A, B, C, D não fazem isso, não agem dessa, daquela ou daquela outra maneira, e o resultado, elas veem a vida das pessoas, coisas que elas não deviam de fazer. A gente sempre diz para as pessoas que elas devem olhar para Jesus, e está certo. Mas como o novo decidido é igual a uma criança. A criança não olha para o que você diz, ela olha para o que você faz. Então, o novo decidido, tanto quanto uma criança, não se convence muito com aquilo que você diz, mas ele se convence mais com aquilo que ele vê. E Jesus está nos prevenindo aqui quanto aos escândalos. As versões mais antigas usam a palavra escândalo, e aqui fala em tropeço. É aquilo que uma pessoa vai caminhando bem, você coloca para ela cair no chão, para ela cair na fé, cair no propósito que ela começou. Isso acontece quando a nossa vida não é um exemplo para aqueles que estão começando. Eu tenho que repetir, errar é humano, não é desculpa para nós errarmos, mas se errarmos, nós temos um advogado, podemos ir a ele, e se errarmos, temos que pedir perdão àqueles a quem ofendemos, a quem prejudicamos, a quem demos mau testemunho, para que então as pessoas venham a saber que o que eu fiz está errado. Isso implica em nos humilharmos, mas todas as vezes que eu me humilho dessa maneira, Deus conserta as coisas, Deus endireita as coisas, Deus coloca as coisas no seu devido lugar, e nós continuamos. Se você vier a tropeçar, ou levar alguém a tropeçar, vá até essa pessoa e diz: olha, eu estou muito triste se você realmente estiver com o meu pecado, porque eu não fui um bom exemplo para você, eu não agi como devia agir. Falando nisso, é por isso que nós não devemos falar mal da igreja. Se nós falarmos mal da igreja, nós estamos falando mal de quem? Estamos falando de Jesus, estamos falando de nós mesmos. Ah, a igreja está assim. E o que você é aí na igreja? Ah, eu não sou nada, eu sou apenas um membrozinho. Não fala mal de você, não. Se você fala mal da igreja, está falando mal de você. Você é parte do corpo de Cristo. Você foi resgatado com o sangue dele. Não fale mal dele, nem daqueles que são dele. Só ele tem o direito de aplicar às suas ovelhas o que ele acha justo e correto. Concluindo, nós devemos nos empenhar para não sermos elementos de divisão no meio do corpo de Cristo. Nós devemos caminhar na mesma direção e não devemos permitir que a nossa carne prevaleça. Isso requer uma vigilância contínua. Não pense que qualquer um de nós, a partir do pastor, está em condições de tirar essas coisas de letra.
Pedro disse: Senhor, por ti eu estou pronto até a morte, até as últimas consequências. E Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás requereu você para tenerar você. E nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Eu estou dizendo isso com as minhas palavras. Nós não estamos imunes a pecar, não estamos imunes a cometer erros, mas que tenhamos a capacidade de reconhecer. O que o texto diz é que quando o galo cantou pela 3ª vez, aliás, quando o galo cantou e Pedro havia negado a Jesus pela 3ª vez, ele se lembrou das palavras de Jesus e ele chorou amargamente. Estava muito envergonhado. E com certeza ele não achava que tinha condições de encarar novamente o Senhor. É por isso que quando o Senhor ressuscitou, mandou avisar para todos que ele havia ressuscitado e que fossem encontrá-lo num determinado lugar, e pediu que avisasse de modo especial a Pedro, porque talvez ele nem quisesse ir nesse encontro, se julgando totalmente incapaz de participar. Mas era um coração quebrantado, arrependido, que agora, eu creio, não ia se ufanar da sua espiritualidade.